Você acredita que uma pessoa pode mudar completamente em apenas 3 meses? Que o amor verdadeiro pode nascer do confronto mais improvável? Ele era um herdeiro milionário do agronegócio gaúcho, acostumado a comandar e ser obedecido. Ela, uma herdeira rebelde de São Paulo, perdida entre escândalos e autodestruição. Quando o pai dela tomou a decisão mais drástica de sua vida, entregar a filha aos cuidados de um estranho, ninguém imaginava que estava colocando em movimento a maior transformação de suas vidas. 3 meses isolados numa praia paradisíaca de Santa Catarina. Sem internet, sem luxo, sem máscaras sociais. Apenas 2 pessoas confrontando suas verdades mais profundas. Ele pensou que ia reformá-la, mas descobriu que quem mais mudou foi ele mesmo. Esta é a história de Valentina e Rafael, de como um sequestro legal se transformou no amor mais verdadeiro que já existiu. Bem-vindos ao canal História Sem Fim. Deixa eu saber aí nos comentários de qual cidade você está me acompanhando hoje. Adoro conhecer vocês que estão do outro lado da tela, e quero dedicar uma saudação especial no próximo vídeo. E se você já está curioso para saber como essa transformação incrível aconteceu, fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer acreditar que às vezes precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos. São Paulo, a cidade que nunca dorme, onde arranha-céus tocam as nuvens e sonhos nascem e morrem no ritmo frenético do concreto. Entre suas avenidas pulsantes, erguia-se o império de Eduardo Oliveira, fundador e CEO da Oliveira Fit, a maior rede de academias premium do Brasil. Das humildes origens como personal trainer no ABC Paulista, Eduardo construíra um império que hoje dominava o mercado fitness nacional. 347 unidades espalhadas pelo país, linha própria de suplementos, aplicativo com milhões de usuários e faturamento anual que ultrapassava os 2 bilhões de reais. No coração desse império vivia Valentina Oliveira, filha única de Eduardo, uma jovem de 24 anos que crescera como uma princesa moderna em uma torre de vidro e aço. O apartamento triplex no topo do edifício mais exclusivo dos Jardins era seu reino pessoal, decorado com obras de arte contemporânea e móveis de designers europeus. Valentina possuía uma beleza que chamava a atenção onde quer que fosse. Cabelos castanhos ondulados que dançavam pelos ombros, olhos verdes penetrantes que pareciam desafiar o mundo e um sorriso que poderia desarmar qualquer um quando ela queria. Mas esse sorriso havia se tornado cada vez mais raro. A vida de Valentina era uma montanha-russa de excessos. Acordava por volta do meio-dia, checava suas redes sociais, onde acumulava mais de 2 milhões de seguidores ávidos por cada detalhe de sua rotina luxuosa, e então decidia como preencheria mais um dia vazio. Poderia ser uma sessão de compras na Oscar Freire, onde gastava em uma tarde o que uma família de classe média ganhava em um ano. Ou talvez um almoço demorado no restaurante mais badalado da Vila Olímpia, seguido de uma tarde no spa mais caro da região. As noites eram sempre uma incógnita, festas em coberturas, baladas VIP, jantares em restaurantes onde se precisava esperar meses por uma reserva. Mas toda essa aparente perfeição escondia uma dor profunda que Valentina carregava desde os 8 anos de idade. Foi nessa idade que Marina Oliveira, sua mãe, perdeu a batalha contra um câncer agressivo que a consumiu em poucos meses. Marina era o equilíbrio perfeito para a intensidade de Eduardo, onde ele era pura energia e ambição. Ela era serenidade e sabedoria. Pintava aquarelas delicadas nas manhãs de domingo, ensinava Valentina a fazer brigadeiros na cozinha gourmet do apartamento e tinha o dom raro de fazer Eduardo parar de falar sobre trabalho apenas com um olhar carinhoso. A morte de Marina quebrou algo fundamental na dinâmica familiar. Eduardo, incapaz de lidar com a dor da perda, mergulhou ainda mais fundo no trabalho. As Oliveira Fit se expandiram exponencialmente nos anos seguintes, como se cada nova academia fosse uma forma de Eduardo fugir do vazio que sentia em casa. Valentina, por sua vez, aprendeu que a única forma de conseguir a atenção do pai era através do caos. Começou pequeno,
notas baixas na escola, pequenas rebeldias, mas logo descobriu que escândalos públicos eram muito mais eficazes. Aos 16 anos, Valentina já tinha expulsado 5 motoristas particulares. Eles dirigem devagar demais. 3 tutoras, são chatas e não sabem nada da vida real. E incontáveis funcionários domésticos. Sua justificativa era sempre a mesma. Não gosto da atitude deles. Mas a verdade era mais simples e dolorosa. Ela estava testando constantemente os limites, procurando por alguém que não a abandonasse, mesmo quando ela se comportasse no seu pior. A situação chegou ao ponto crítico quando Eduardo conheceu Isabela Furtado, uma consultora de wellness de 35 anos que trabalhava com empresas do ramo fitness. Isabela era tudo que Valentina não esperava: inteligente, independente financeiramente e genuinamente interessada no trabalho de Eduardo, não apenas em sua fortuna. Tinha cabelos loiros curtos, sempre impecavelmente arrumados. Usava ternos sob medida que combinavam profissionalismo com feminilidade e possuía aquela confiança natural de quem construiu a própria carreira. Durante meses, Eduardo escondeu o relacionamento de Valentina, sabendo que ela não reagiria bem. Mas relacionamentos sérios são difíceis de manter em segredo, especialmente quando se vive sob os holofotes da alta sociedade paulistana. A imprensa começou a especular. Colunas sociais mencionavam aparições do casal em eventos, e Valentina não era burra. Ela sabia que algo estava acontecendo. A revelação aconteceu numa quinta-feira de março, durante um jantar no restaurante privativo do apartamento. Eduardo havia contratado um chefe especializado em culinária contemporânea. As velas criavam uma atmosfera íntima, e ele estava visivelmente nervoso. Algo raro para um homem acostumado a comandar salas de reunião cheias de investidores. Valentina, Eduardo começou girando a taça de vinho tinto entre os dedos. Precisamos conversar sobre uma coisa importante. Valentina levantou os olhos do prato de risoto de camarão que estava cutucando sem muito interesse. Alguma coisa no tom de voz do pai a fez prestar atenção. Se é sobre aquelas fotos da festa da Marina Rui Barbosa, eu posso explicar. Não é sobre isso. Eduardo respirou fundo. É sobre Isabela e eu. Nós estamos juntos há 8 meses. E, bem, pedimos ela em casamento. Vamos nos casar no final do ano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina pousou o garfo lentamente, seus olhos verdes se estreitando enquanto processava a informação. A taça de vinho tinto tremia ligeiramente em sua mão. Casar? A voz dela saiu como um sussurro perigoso. Com ela? Isabela é uma mulher incrível, Val. Ela me faz feliz de uma forma que eu não sentia há muito tempo. E ela quer muito te conhecer melhor. Construir uma relação de verdade contigo. Foi então que algo dentro de Valentina explodiu. Construir uma relação? Ela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Ela tem 35 anos, papai. É só 11 anos mais velha que eu. Você não vê que ela só quer seu dinheiro? Que ela quer nossa família, nossa empresa, nossa vida? Valentina, não é assim! Não é assim! Ela gritou. E antes que Eduardo pudesse reagir, ela arremessou a taça de vinho contra a parede de vidro panorâmica. O líquido vermelho escorreu lentamente enquanto os cacos se espalhavam pelo chão de mármore. Você mal conseguiu superar a morte da minha mãe e já está substituindo ela por uma interesseira qualquer. Eduardo se levantou, tentando se aproximar, mas Valentina recuou. Val, sua mãe sempre quis que eu fosse feliz. Ela não queria que eu ficasse sozinho para sempre. Então eu não conto? Eu não sou família suficiente para você? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Valentina, carregando o rímel caro junto. Primeiro você se enterra no trabalho quando ela morreu, me deixou praticamente órfão aos 8 anos, e agora quer trazer uma estranha para dentro da nossa casa? A discussão continuou por horas, com acusações dolorosas voando dos dois lados. Eduardo tentava explicar que Isabela não era uma interesseira, que ela tinha construído a própria carreira e não precisava de seu dinheiro. Valentina rebatia com a dor crua de uma filha que sentia estar perdendo o último parente que lhe restava. No final, ela saiu batendo a porta do apartamento,
deixando Eduardo sozinho entre os cacos de vidro e vinho derramado. O que se seguiu foram 3 semanas de caos absoluto. Valentina desapareceu de casa, hospedando-se ora em hotéis 5 estrelas, ora na casa de amigos igualmente privilegiados e irresponsáveis. Suas redes sociais se tornaram um festival de autodestruição documentada. Festas que duravam até o amanhecer em casas de praia em Bertioga, sessões de bebedeira em rooftops exclusivos e uma série de fotos provocativas que faziam questão de mostrar sua total falta de limites. A gota d'água foi quando ela apareceu na inauguração de uma nova unidade da Oliveira Fit em Alphaville, completamente embriagada, vestindo um biquíni dourado e salto alto, alegando que estava testando o novo conceito de academia aquática da empresa. O vídeo viralizou em questão de horas, acumulando milhões de visualizações e comentários que variavam entre divertidos e preocupantes. As ações da Oliveira Fit despencaram 12% em uma semana. O conselho administrativo entrou em pânico. Investidores começaram a questionar a estabilidade da liderança familiar, e Eduardo se viu confrontado com a possibilidade real de perder o controle da empresa que havia construído com suas próprias mãos. Foi numa dessas noites de crise, enquanto Eduardo trabalhava sozinho no escritório do 45º andar da sede da empresa, que sua secretária anunciou uma visita inesperada. Senhor Oliveira, tem um Rafael Montenegro aqui. Diz que tem uma proposta sobre a situação da senhorita Valentina. Eduardo levantou os olhos dos relatórios financeiros que estudava, tentando calcular os danos causados pela última semana de escândalos da filha. Montenegro? Não conheço nenhum Montenegro. Ele diz que é consultor de segurança para famílias de alto patrimônio. Aparentemente soube dos incidentes recentes. Rafael Montenegro entrou na sala como uma força da natureza contida. Alto, por volta dos 30 anos, tinha ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno escuro que usava, cabelos castanhos levemente ondulados, cortados de forma simples, mas elegante, e olhos castanho escuros que pareciam analisar tudo ao redor com a precisão de um scanner. Havia algo militar em sua postura ereta e na forma econômica como se movia, mas também uma tranquilidade natural que imediatamente transmitia confiança. Senhor Oliveira, Rafael cumprimentou com um aperto de mão firme. Obrigado por me receber. Sei que está sendo um período difícil. Eduardo gesticulou para uma das poltronas de couro em frente à mesa. Sente-se, por favor. Minha secretária disse que você tem uma proposta sobre minha filha. Rafael se acomodou com movimentos precisos. Trabalho com proteção e orientação para jovens de famílias influentes que estão passando por momentos de instabilidade. Já ajudei outras famílias empresariais em situações similares. E qual exatamente seria sua proposta? Ofereço meus serviços como segurança pessoal para Valentina, mas com uma abordagem diferenciada. Não seria apenas proteção física, mas um processo de recalibração comportamental. Eduardo se recostou na cadeira intrigado. Continue. Sua filha está claramente passando por um processo de autodestruição motivado por questões emocionais não resolvidas. O comportamento dela é um pedido de socorro disfarçado de rebeldia. Com a permissão legal adequada, posso remover ela temporariamente deste ambiente tóxico e trabalhar em um processo de desenvolvimento pessoal. Remover? Para onde? Um local isolado, longe das tentações e influências negativas da cidade, sem acesso a redes sociais, sem possibilidade de criar novos escândalos, apenas tempo e espaço para ela se reconectar consigo mesma. Eduardo estudou o homem à sua frente. Havia algo em Rafael que inspirava confiança. Talvez fosse a forma como mantinha contato visual constante, ou a maneira como falava sobre Valentina com respeito genuíno, apesar de conhecer seus escândalos recentes. E por que você estaria disposto a aceitar esse desafio? Minha filha não é exatamente conhecida por ser uma companhia agradável. Já tive 7 seguranças diferentes e todos pediram demissão em questão de dias. Rafael sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala, e o sorriso transformou completamente sua expressão, revelando uma humanidade calorosa por trás da fachada profissional. Senhor Oliveira,
Se seu objetivo é realmente ajudar Valentina a encontrar o próprio caminho, então desistir não é uma opção. E, sinceramente, já trabalhei com personalidades muito mais desafiadoras. Que tipo de garantias você pode me oferecer? Não posso garantir que ela vai gostar do processo. Na verdade, posso garantir que ela vai odiar, pelo menos no início. Mas posso garantir que ela vai estar segura, vai ser tratada com respeito e vai ter a oportunidade de descobrir quem ela realmente é quando removemos todas as camadas de privilégio e drama. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, contemplando a proposta. Do lado de fora, as luzes de São Paulo se estendiam até o horizonte, uma constelação urbana que representava seu império, mas que agora parecia ameaçado pela instabilidade emocional de sua única herdeira. Quanto tempo estamos falando? 3 meses. Tempo suficiente para quebrar padrões destrutivos e estabelecer novos hábitos saudáveis. E o aspecto legal? Com sua autorização como pai e responsável legal, posso obter uma procuração temporária que me dará autoridade total sobre as decisões de Valentina durante esse período. É completamente legal, embora pouco convencional. Eduardo se levantou e caminhou até a janela panorâmica, observando o trânsito lá embaixo como pequenos pontos de luz se movendo em padrões aparentemente caóticos. Sabe, Rafael, construí este império do zero. Comecei como personal trainer em academia de bairro, trabalhando 16 horas por dia, sonhando com algo maior. Quando Marina morreu, bem, talvez eu tenha me perdido um pouco no processo. Talvez tenha falhado como pai. Senhor Oliveira, pais que se preocupam em falhar como pais raramente são os piores pais. O fato de estar disposto a tomar uma medida drástica para ajudar sua filha mostra o quanto a ama. Eduardo se virou. E se ela nunca me perdoar por isso? E se você não tentar e ela se autodestruir completamente? Qual das duas opções conseguiria viver? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele pensou em Valentina criança, correndo pelos corredores do primeiro escritório da empresa, ainda minúsculo, enchendo o ambiente com risadas e energia. Pensou na adolescente brilhante que ela havia sido antes dos escândalos começarem, capaz de discussões inteligentes sobre negócios e vida. E pensou na jovem perdida que ela se tornara, usando autodestruição como uma forma distorcida de comunicação. Está bem, Eduardo disse finalmente. Mas com uma condição. Quero relatórios regulares sobre como ela está. E se em algum momento ela correr perigo real, você a traz de volta imediatamente. Concordo com os termos. Os dois homens se apertaram as mãos, selando um acordo que mudaria para sempre o curso da vida de Valentina Oliveira. O que Eduardo não sabia era que Rafael Montenegro guardava segredos próprios. Seu sobrenome não era coincidência. Ele era neto do coronel Augusto Montenegro, o lendário empresário do agronegócio, cujas terras se estendiam por 3 estados e cuja fortuna rivalizava com a dos maiores magnatas do país. Montenegro Holdings era o maior investidor individual da Oliveira Fit, controlando 35% das ações da empresa através de uma rede complexa de fundos de investimento. Mas Rafael não havia procurado Eduardo como um investidor protegendo seus interesses. Ele havia assistido aos escândalos de Valentina com uma mistura de curiosidade e preocupação genuína. Havia algo na forma como ela gritava por atenção que o lembrava de si mesmo em uma época mais sombria de sua vida. E talvez, apenas talvez, ajudar Valentina Oliveira a encontrar seu caminho também o ajudasse a encontrar o seu próprio. Enquanto os dois homens finalizavam os detalhes legais do acordo, nenhum deles poderia imaginar que estavam colocando em movimento uma cadeia de eventos que transformaria não apenas Valentina, mas também questionaria tudo o que Rafael acreditava saber sobre si mesmo, sobre amor e sobre o que realmente importa na vida. A operação Salvar Valentina Oliveira estava oficialmente em andamento. O despertador do iPhone de Valentina tocou às 11h30 da manhã, como sempre. Ela estendeu o braço preguiçosamente, ainda de olhos fechados, procurando o aparelho na mesa de cabeceira de mármore Carrara.
Havia dormido apenas 3 horas depois de uma festa interminável na cobertura de uma amiga em Moema, e sua cabeça latejava com aquela familiar ressaca que se tornara sua companheira constante nas últimas semanas. Mas algo estava diferente. Havia vozes abafadas vindo do andar de baixo, vozes masculinas que ela não reconhecia. Valentina se sentou na cama king size, esfregando os olhos e tentando focar através da neblina da ressaca. Usava um pijama de seda cor-de-rosa com estampa de flamingos, um presente caríssimo que havia comprado em uma boutique de lingerie italiana só porque podia. Que droga! Murmurou pegando o roupão de cachemir e descendo as escadas em espiral que conectavam seu quarto ao living principal do triplex. Os passos descalços não faziam barulho no tapete persa de 2 metros por 3 que custara mais que um carro popular. No living, encontrou uma cena que a fez parar instantaneamente. Eduardo estava sentado em uma das poltronas de couro branco, vestido formalmente como se estivesse indo para uma reunião importante. Do outro lado, um homem que ela nunca havia visto antes estava de pé, estudando as obras de arte nas paredes com uma atenção que parecia mais profissional que casual. Ah, finalmente acordou, Eduardo disse, e havia algo estranho em sua voz. Uma mistura de determinação e culpa que fez os alarmes mentais de Valentina começarem a soar. Pai, quem é esse cara? Ela apertou o roupão ao redor do corpo, de repente consciente de estar desarrumada na frente de um estranho. O homem se virou, e Valentina sentiu um impacto involuntário. Era alto, devia ter cerca de 1,85 m, com ombros largos que preenchiam perfeitamente um terno escuro simples, mas bem cortado. Os cabelos castanhos estavam penteados de forma impecável, e quando seus olhos encontraram os dela, ela notou que eram de um castanho profundo, quase preto, que pareciam enxergar através das pessoas. Tinha a postura ereta de alguém acostumado a comando, mas havia também uma tranquilidade natural em seus movimentos que era perturbadora. Valentina. Eduardo se levantou. Este é Rafael Montenegro. Ele vai ser seu novo segurança pessoal. Meu o quê? A voz dela subiu uma oitava. Pai, eu não preciso de babá. Quantas vezes vamos ter essa conversa? Rafael deu um passo à frente e fez um pequeno cumprimento respeitoso. Senhorita Oliveira, é um prazer conhecê-la. Sua voz era grave, controlada, com um sotaque leve que ela não conseguiu identificar. Gaúcho, talvez? Havia algo na forma como ele falava que transmitia autoridade natural, como se estivesse acostumado a ser obedecido sem precisar gritar. O prazer não é recíproco, Valentina respondeu friamente, cruzando os braços. Papai, já conversei isso com você. Não quero, não preciso, e não vou aceitar nenhum segurança. Desta vez não é uma sugestão, Val. Eduardo respirou fundo. É uma decisão já tomada. Suas ações das últimas semanas colocaram em risco não apenas sua própria segurança, mas também a estabilidade da empresa. O Conselho está pressionando por medidas drásticas. E que medidas drásticas? Algo no tom do pai fez Valentina recuar instintivamente. Foi Rafael quem respondeu, sua voz mantendo a mesma calma profissional. Senhorita Oliveira, seu pai me deu autoridade legal completa sobre suas decisões pelos próximos 3 meses. Vamos viajar hoje. Viajar? Valentina olhou de Rafael para Eduardo, procurando por sinais de que aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Viajar para onde? Para um lugar onde você poderá se concentrar em sua recuperação pessoal sem as distrações e tentações da cidade. Rafael explicou pacientemente. Recuperação pessoal? Valentina riu, mas era um riso sem humor. Eu não sou drogada, não sou alcoólatra, não preciso de recuperação de nada. Eduardo se aproximou, tentando tocar o braço da filha, mas ela se afastou. Val, você precisa de tempo para processar tudo o que está acontecendo. A morte da sua mãe, meu relacionamento com Isabela, a pressão da mídia. Você está se autodestrutindo. Eu estou me divertindo, ela gritou, e sua voz ecoou pelo pé direito alto do apartamento.
Desculpa se minha forma de lidar com o fato de meu pai estar traindo a memória da minha mãe não está de acordo com suas expectativas empresariais. Rafael observou a explosão emocional com expressão neutra, como se estivesse assistindo a um fenômeno natural que precisava ser estudado. Quando Valentina terminou de gritar, ele simplesmente disse: "Suas malas já estão prontas. Podemos sair de forma colaborativa ou posso carregá-la até o carro. Sua escolha." "Você não pode estar falando sério." Valentina olhou para o pai, procurando por qualquer sinal de hesitação. "Papai, você não pode estar concordando com isso. Isso é sequestro." "É intervenção", Eduardo corrigiu, mas sua voz tremeu ligeiramente. "E eu assinei todos os documentos necessários." "Rafael tem minha procuração completa." "Por 3 meses?" A realidade da situação finalmente atingiu Valentina como um balde de água fria. "Vocês estão falando sério. Vocês realmente vão me sequestrar." "Ninguém está sequestrando ninguém." Rafael interveio com a mesma paciência infinita. "Mas você precisa entender que continuar no caminho atual não é uma opção. Você pode vir comigo de forma civilizada, ou posso usar métodos mais diretos. Prefiro a primeira opção." Valentina estudou o homem à sua frente procurando por qualquer sinal de blefe. Mas tudo nele, desde a postura relaxada até o olhar direto, indicava que ele estava completamente sério. E havia algo mais, algo que a fez engolir em seco. Ela acreditava completamente que ele era capaz de cumprir a ameaça de carregá-la se necessário. "Quanto tempo eu tenho para me arrumar?" Ela perguntou finalmente, sua voz soando derrotada. 15 minutos, Rafael respondeu. "E apenas o essencial." "Onde vamos?" "Você não precisará da maioria das coisas que considera importantes aqui." Valentina subiu as escadas como um animal ferido, sentindo os olhos dos 2 homens acompanhando cada passo. Em seu quarto, ela se vestiu rapidamente. Calça jeans de grife, blusa de seda branca, sapatênis de couro italiano e uma jaqueta de couro legítima que custara uma fortuna. Pegou a bolsa Hermès, verificou se a carteira, documentos e carregadores estavam lá e olhou ao redor do quarto pela última vez. Tudo ali representava sua vida. As roupas de marcas caríssimas no closet do tamanho de um quarto comum, as joias herdadas da mãe, os gadgets eletrônicos de última geração, as fotos de festas e viagens com amigos igualmente privilegiados. De repente, tudo aquilo parecia vazio e sem sentido. Quando desceu, Rafael estava esperando com uma pequena mala de viagem. Peguei apenas o básico: algumas mudas de roupa, produtos de higiene, documentos. Mais do que isso seria desnecessário. Desnecessário para quê? Você ainda não me disse para onde estamos indo. Santa Catarina. Um lugar onde você poderá se reconectar com coisas mais simples. Eduardo se aproximou para se despedir, mas Valentina levantou a mão, parando-o. Não. Você fez sua escolha. Não precisa fingir que está sofrendo com isso. Val, eu te amo. Tudo isso é porque eu te amo. Se me amasse, não estaria me mandando embora com um estranho. Ela olhou para Rafael. Vamos logo. Quanto mais rápido sairmos daqui, mais rápido eu posso voltar e processar vocês 2. A viagem até o aeroporto foi feita em silêncio absoluto. Rafael dirigia um SUV preto, discreto, mas claramente caro, manobrando pelo trânsito paulistano com a eficiência de quem conhecia bem a cidade. Valentina ficou no banco de trás, olhando pela janela fumê e tentando processar a irrealidade da situação. No aeroporto de Congonhas, descobriu que viajariam em um jato particular. Não o da família, mas um menor, mais simples. Durante o voo de 2 horas até Florianópolis, Valentina tentou várias estratégias para fazer Rafael mudar de ideia. Chantagem emocional, ofertas de dinheiro, ameaças legais, tentativas de sedução sutil. Ele respondeu a tudo com a mesma educação imperturbável, como se fosse um robô programado para resistir a qualquer tipo de manipulação. Você tem família? Ela perguntou em certo momento, tentando uma abordagem mais pessoal. Tenho. Eles sabem que você faz isso? Sequestra filhas de empresários? Eu não sequestro ninguém.
E eles sabem que trabalho ajudando pessoas que perderam o rumo. Eu não perdi rumo nenhum. Eu sei exatamente onde estou e o que estou fazendo. Rafael a olhou pela primeira vez durante o voo, e seus olhos tinham uma intensidade que a fez se remexer no assento. Sabe mesmo? Então me diga, qual é seu plano para os próximos 5 anos? Que tipo de pessoa você quer ser? Que legado quer deixar? Valentina abriu a boca para responder com alguma resposta sarcástica, mas descobriu que não tinha resposta alguma. A pergunta a atingiu como um tapa, porque pela primeira vez, alguém estava questionando não seu comportamento, mas sua direção na vida. Vou perguntar diferente. Rafael continuou quando ela permaneceu em silêncio. Você é feliz? Sou sim, ela respondeu rapidamente, defensivamente. Mesmo? A palavra ficou suspensa no ar da cabine do jato, e Valentina descobriu que não conseguia mentir sob aquele olhar direto e penetrante. Não, ela não era feliz. Não era feliz havia muito tempo. Mas admitir isso seria admitir que talvez ele estivesse certo, que talvez ela realmente precisasse daquela intervenção forçada. Em Florianópolis, pegaram outro carro, desta vez um SUV 4x4 mais robusto, e começaram a viagem por estradas cada vez mais rurais. Valentina tentou prestar atenção no caminho, memorizando referências para uma possível fuga futura, mas depois de 2 horas rodando por estradas secundárias entre montanhas cobertas de mata atlântica, ela percebeu que estava completamente perdida. Estamos quase chegando, Rafael anunciou quando o sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Chegando onde exatamente? Praia do Rosa. Você já ouviu falar? Valentina franziu a testa. O nome era vagamente familiar. Talvez alguma amiga tivesse postado fotos de lá no Instagram. É uma praia badalada. Era nos anos 90. Hoje em dia é mais tranquila. Quando finalmente chegaram ao destino, Valentina entendeu o que Rafael queria dizer com tranquila. Praia do Rosa não era exatamente uma cidade. Era mais uma vila perdida entre morros verdes e o Oceano Atlântico. As ruas eram de terra batida, as casas eram simples construções de madeira ou alvenaria sem muita pretensão arquitetônica, e não havia nenhum sinal da infraestrutura de luxo que ela estava acostumada. Onde fica o resort? Ela perguntou, olhando ao redor, enquanto Rafael estacionava em frente a uma construção que mais parecia uma casa de pescador reformada. Não há resort. Esta é nossa casa pelos próximos 3 meses. Valentina saiu do carro e olhou para a construção com um horror crescente. Era uma casa de madeira pintada de branco, com telhado de telhas coloniais e uma pequena varanda coberta na frente. Havia algumas plantas em vasos espalhadas pela varanda, mas elas claramente não recebiam cuidados profissionais de paisagismo. A propriedade era cercada por uma cerca baixa de madeira que precisava de pintura, e através das frestas era possível ver que havia um pequeno quintal nos fundos. Você está brincando, ela disse, sua voz subindo 1/8. Você não pode estar falando sério. Rafael pegou as malas e se dirigiu à porta da frente, tirando uma chave do bolso. Bem-vinda ao seu novo lar temporário, Valentina. O interior da casa confirmou os piores temores dela. A sala principal tinha móveis simples de madeira clara, um sofá de tecido azul marinho que já havia visto dias melhores, e uma televisão pequena de tela plana que não devia ter mais que 32 polegadas. O piso era de madeira envernizada. Havia cortinas de linho branco nas janelas, e o teto tinha vigas aparentes que davam à casa um ar rústico que ela imediatamente classificou como primitivo. Cadê o ar-condicionado? Foi sua primeira pergunta. Não há. A brisa do mar é suficiente. Cadê a internet? Não há sinal aqui. É uma das vantagens do local. Valentina pegou o celular e confirmou o que Rafael havia dito. Sem sinal, piscava na tela onde deveria estar as barras de conexão. Isso é impossível. Como é que não tem internet em pleno século XXI? A infraestrutura aqui é limitada propositalmente. É uma área de preservação ambiental. Ela caminhou pela casa como se estivesse em um museu de horrores.
A cozinha tinha apenas o básico: fogão de 4 bocas, geladeira pequena, pia simples, algumas panelas penduradas em ganchos na parede. O banheiro tinha box de vidro simples, espelho comum sem iluminação especial, e não havia banheira de hidromassagem nem qualquer dos luxos que ela considerava essenciais. "Onde eu vou dormir?" ela perguntou, temendo a resposta. Rafael abriu uma porta que revelou um quarto simples, com uma cama de casal de madeira clara, criados mudos básicos, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para o quintal dos fundos. As roupas de cama eram brancas e simples, mas pareciam limpas e confortáveis. "E você?" "Quarto dos fundos. Não se preocupe, você terá total privacidade." Valentina se sentou na beirada da cama e olhou ao redor, tentando processar a realidade. Não havia TV no quarto, não havia espelho de corpo inteiro, não havia nada que remotamente lembrasse o luxo ao qual estava acostumada. "Por quanto tempo mesmo?" ela perguntou, sua voz soando pequena. 3 meses. Isso é cruel e incomum. Isso tem que ser ilegal." Rafael encostou no batente da porta, cruzando os braços. "Valentina, você pode encarar isso como uma punição, ou pode encarar como uma oportunidade. A escolha é sua." "Oportunidade do quê? De virar uma caipira? De descobrir quem você é quando não pode usar dinheiro, status ou escândalo para definir sua identidade?" A observação a atingiu como um soco no estômago, principalmente porque havia uma verdade incômoda nela. "E se eu não quiser descobrir? Então vai ser um longo 3 meses para nós dois." Naquela primeira noite, Valentina mal conseguiu dormir. Os sons eram completamente diferentes. Ao invés do ronco constante do trânsito paulistano, havia apenas o som rítmico das ondas quebrando na praia, o vento balançando as árvores, e ocasionalmente algum pássaro noturno que ela não sabia identificar. A cama era confortável, mas estranha. O travesseiro tinha um cheiro diferente, fresco, limpo, mas sem os produtos caros de lavanderia aos quais estava acostumada. Ela tentou várias vezes pegar o celular para checar as redes sociais, um hábito compulsivo que havia desenvolvido ao longo dos anos. Cada vez, a tela mostrava a mesma mensagem frustrante. Sem sinal. Era como se tivesse sido transportada para uma época anterior à internet, anterior aos smartphones, anterior ao mundo conectado que era sua realidade há tanto tempo que ela não conseguia se lembrar de como era viver sem. Na manhã seguinte, acordou com cheiro de café e algo sendo preparado na cozinha. Olhou para o relógio. 7h30 da manhã. Ninguém deveria estar acordado àquela hora, especialmente não depois de um dia de viagem. Mas quando saiu do quarto, encontrou Rafael na cozinha, já vestido com uma camiseta polo azul marinho e bermuda cargo, preparando café em uma cafeteira italiana antiga. "Bom dia", ele disse sem olhar para ela. "Dormiu bem?" "Como você acha?" ela respondeu, notando que estava usando apenas um pijama curto de seda, que de repente parecia inadequado para a situação. "O café está quase pronto. Há ovos, frutas e pão na geladeira se quiser preparar algo." "Eu não cozinho." Rafael finalmente a olhou, uma sobrancelha ligeiramente levantada. "Então é uma boa oportunidade para aprender." E assim começaram os 3 meses mais desafiadores da vida de Valentina Oliveira. Os primeiros 5 dias na Praia do Rosa foram o que Valentina classificou mentalmente como inferno na terra. Acordava tarde, por volta das 10 da manhã, para descobrir que Rafael já havia tomado café, feito algum tipo de exercício na praia e estava ocupado com atividades domésticas que ela considerava degradantes. No primeiro dia, encontrou-o lavando louça cantarolando baixinho, uma música que não reconheceu. No segundo, ele estava estendendo roupas no varal dos fundos como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Isso é trabalho de empregada", ela comentou no terceiro dia, vendo-o varrer a varanda da frente. "Aqui não há empregadas", Rafael respondeu sem parar de varrer. "Apenas nós dois e as tarefas que precisam ser feitas." Valentina passou a maior parte desses primeiros dias dramaticamente jogada no sofá da sala, alternando entre sessões de autopiedade e explosões de indignação.
Tentou várias vezes sair da propriedade para explorar a região, mas descobriu que Rafael havia escondido as chaves do carro e que a vila mais próxima ficava a 5 quilômetros de distância por uma estrada de terra íngreme. Você não pode me manter prisioneira aqui, ela protestou no quarto dia, depois de uma tentativa frustrada de caminhada que terminou com ela voltando exausta e suada, os sapatênis italianos cobertos de poeira vermelha. Não é prisão. É isolamento terapêutico, Rafael corrigiu, oferecendo-lhe um copo de água gelada sem um pingo de condescendência na voz. E você pode sair quando quiser, a pé. A comida se tornou o primeiro campo de batalha real. Rafael cozinhava refeições simples, mas saborosas. Peixes grelhados, legumes refogados, saladas frescas, frutas da região. Valentina, acostumada com delivery de restaurantes caríssimos ou refeições preparadas por chefes particulares, olhava para os pratos como se fossem experimentos científicos duvidosos. Eu não como peixe com olhos, ela declarou na primeira noite, empurrando o prato de robalo grelhado para longe. Então prepare algo para você, Rafael respondeu, continuando a comer calmamente. Eu já disse que não sei cozinhar. E eu já disse que é uma boa oportunidade para aprender. Valentina passou a primeira refeição apenas comendo salada e pão. Na segunda, tentou sobreviver apenas com frutas. No terceiro dia, a fome venceu o orgulho, e ela devorou um prato inteiro de peixe grelhado, enquanto Rafael fingia não notar. O ponto de virada começou na segunda semana, com o episódio que ela mais tarde chamaria de O Desastre da Maçada. Cansada de depender de Rafael para todas as refeições e determinada a provar que não era totalmente inútil, decidiu tentar preparar algo simples: macarrão com molho de tomate. Parecia fácil: ferver água, cozinhar macarrão, aquecer molho pronto. O que poderia dar errado? Tudo. Primeiro, não calculou a quantidade de água corretamente, e o macarrão grudou na panela formando uma massa pegajosa intragável. Depois, tentando salvar a situação, adicionou mais água, mas esqueceu de baixar o fogo, resultando em uma fervura violenta que espalhou água com amido por toda a cozinha. Quando finalmente conseguiu escorrer o macarrão sobrevivente, descobriu que havia esquecido de aquecer o molho, que estava gelado e artificial. Foi quando tentou aquecer o molho que o verdadeiro desastre aconteceu. Impaciente, colocou o fogo no máximo e se distraiu tentando limpar a bagunça da água com amido. O cheiro de queimado a fez correr de volta ao fogão, onde encontrou o molho de tomate transformado em uma pasta escura grudada no fundo da panela, enquanto fumaça acre enchia a cozinha. Foi nesse momento de pânico total, com a cozinha parecendo uma zona de guerra culinária e o detector de fumaça disparando, que Rafael apareceu. Ele havia saído para uma caminhada na praia e voltou para encontrar Valentina no meio do caos, segurando uma panela fumegante e com lágrimas de frustração escorrendo pelo rosto. Eu só queria fazer um macarrão simples. Ela soluçou, segurando a panela como evidência de sua incompetência total. Uma coisa simples, e eu consegui estragar até isso. Rafael não riu, não fez nenhum comentário sarcástico, não demonstrou qualquer irritação com a bagunça. Em vez disso, simplesmente pegou a panela das mãos dela, colocou-a na pia, abriu as janelas para dispersar a fumaça e disse suavemente: "Todo mundo queima comida quando está aprendendo. Eu queimei tanto arroz no primeiro mês depois que me mudei sozinho que meu apartamento sempre cheirava a carvão. Você está só tentando me fazer sentir melhor", Valentina murmurou, limpando o nariz com as costas da mão. "Não, estou contando a verdade." "Quer saber quantas panelas eu joguei fora porque não conseguia tirar a comida grudada do fundo?" Ela o olhou com curiosidade pela primeira vez em 2 semanas. "Quantas?" 4. E eram panelas caras, herdadas da minha avó. Ela ficou furiosa. Apesar de si mesma, Valentina esboçou um sorriso pequeno. "Ela te ensinou a cozinhar depois?" "Ensinou, com muita paciência e algumas ameaças de me deserdar se eu continuasse desperdiçando comida." Rafael começou a limpar a cozinha com movimentos eficientes. "Quer tentar de novo? Juntos desta vez?"
E assim, pela primeira vez desde que chegara à Praia do Rosa, Valentina disse sim para algo sem resistência. A aula de culinária improvisada se estendeu por toda a tarde. Rafael ensinou-lhe os fundamentos que ela nunca havia precisado aprender. Como calcular proporções de água e macarrão, como temperar a água com sal, como reconhecer o ponto certo do cozimento, como aquecer molho sem queimar. Suas mãos guiaram as dela quando ela segurava a colher para mexer o molho, e pela primeira vez em sua vida adulta, Valentina prestou atenção completa a uma tarefa doméstica básica. O segredo, Rafael explicou enquanto ela mexia cuidadosamente o molho em fogo baixo, é paciência. A comida tem seu próprio tempo. Você não pode forçar. Paciência nunca foi meu forte, ela admitiu. Eu percebi. Havia um sorriso na voz dele. Mas você pode aprender. Você é mais capaz do que pensa. Quando finalmente se sentaram para comer o macarrão que ela havia preparado, simples, básico, mas comestível, Valentina sentiu uma satisfação estranha e nova. Era apenas macarrão com molho de tomate, provavelmente inferior a qualquer prato que já havia comido em restaurantes caríssimos. Mas havia algo especial naquele sabor. Era o sabor do esforço próprio, da conquista pessoal, de ter criado algo com as próprias mãos. Está bom, Rafael disse, e ela percebeu que ele não estava apenas sendo educado. Está mesmo? Está. Você deveria se orgulhar. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara, Valentina dormiu profundamente e sem pesadelos. A partir do episódio da maçada, algo mudou na dinâmica entre eles. Valentina começou a fazer perguntas genuínas sobre tarefas domésticas, e Rafael respondia com paciência infinita. Ensinou-lhe a lavar roupas na máquina antiga dos fundos. Não misture roupas claras com escuras, e cuidado com a temperatura da água. Mostrou-lhe como varrer eficientemente, sempre de dentro para fora, e molhe o chão depois para não levantar poeira. Explicou os mistérios da organização doméstica. Cada coisa tem seu lugar, e quando você terminar de usar, volta para o lugar dela. O que mais surpreendeu Valentina foi descobrir que ela realmente conseguia aprender essas coisas. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar cartões de crédito e celulares caríssimos, provaram ser capazes de segurar vassouras, panelas e panos de limpeza. Seu cérebro, viciado em estímulos constantes de redes sociais e entretenimento digital, conseguiu se concentrar em tarefas simples e repetitivas. Por que você está sendo tão paciente comigo? Ela perguntou uma tarde, enquanto dobrava roupas no varal. Era uma tarefa que no início considerara indigna, mas que agora executava com cuidado meticuloso. Rafael estava consertando uma cadeira da varanda que havia quebrado, suas mãos trabalhando com precisão na madeira. Porque todo mundo merece a chance de aprender. Mesmo alguém como eu? Ele parou o que estava fazendo e a olhou diretamente. Especialmente alguém como você. O que isso significa? Significa que você passou a vida inteira sendo tratada como se fosse incapaz de fazer qualquer coisa por si mesma. Como se fosse frágil demais, ou importante demais, ou especial demais para tarefas comuns. Mas olhe para você agora. Ele gesticulou para a roupa que ela estava dobrando com capricho. Você não é frágil. Você é forte. Só nunca teve a chance de descobrir isso. As palavras tocaram algo profundo em Valentina. Uma verdade que ela havia enterrado sob camadas de privilégio e proteção excessiva. Minha mãe costumava fazer essas coisas, ela disse suavemente, surpreendendo a si mesma com a confissão. Dobrar roupas, cozinhar, cuidar da casa. Mesmo tendo empregadas, ela sempre fazia questão de cuidar pessoalmente de algumas coisas. Ela te ensinava? Tentava. Eu era muito pequena quando ela morreu, mas lembro de estar na cozinha com ela, em pé numa cadeira, ajudando a mexer alguma coisa numa panela. Valentina sorriu com a lembrança. Depois que ela morreu, papai contratou pessoas para fazer tudo. Disse que eu não precisava me preocupar com essas coisas. E você sente falta? Desses momentos com ela? Todos os dias. A resposta saiu antes que ela pudesse censurá-la,
carregada de uma dor que mantinha escondida há anos. Rafael assentiu compreensivamente. Talvez seja por isso que você está aprendendo tão rápido. Não é só sobre as tarefas. É sobre se conectar com uma parte de você que estava adormecida. À medida que as semanas passavam, Valentina descobriu que a vida sem estímulos digitais constantes tinha um ritmo próprio, mais lento, mas curiosamente mais satisfatório. Começou a acordar mais cedo, atraída pelo som das ondas e pela luz suave da manhã. Descobriu que havia prazer em pequenos rituais: preparar café no fogo baixo, observar o movimento das gaivotas, sentir a brisa matinal carregada de sal. Rafael havia estabelecido uma rotina própria que ela começou a admirar secretamente. Acordava às 6 da manhã, fazia exercícios na praia, às vezes corrida, às vezes uma série de movimentos que pareciam artes marciais, depois voltava para preparar café e cuidar da casa. Mas ele nunca a pressionava para seguir o mesmo cronograma. Simplesmente vivia sua vida com disciplina silenciosa, e ela descobriu que queria naturalmente participar dessa ordem tranquila. Você foi militar? Ela perguntou uma manhã, observando-o executar uma sequência de movimentos fluidos e precisos na areia da praia. Por um tempo, ele respondeu, não parando o exercício. Aprendi algumas coisas úteis. Como lutar. Como ter disciplina. Como encontrar força interior. Como proteger o que é importante. E o que é importante para você? Rafael finalizou a sequência e se virou para ela. Respiração controlada apesar do esforço físico. Honestidade. Lealdade. Crescimento pessoal. Construir algo que tenha valor real. Não dinheiro? Dinheiro é uma ferramenta. Pode ser útil ou destrutiva, dependendo de como você usa. Ele pegou uma toalha e enxugou o suor. Sua família tem muito dinheiro. Isso te fez feliz? Era a pergunta que ela havia estado evitando responder desde o primeiro dia. Não, ela admitiu finalmente, mas me deu opções. Que opções? Não ter que me preocupar com coisas básicas, como cozinhar, limpar, cuidar de si mesma. Isso. E agora? Você está se preocupando com essas coisas agora. Como se sente? Valentina pensou na pergunta enquanto caminhavam de volta para casa. Como se sentia? Cansada às vezes. Frustrada quando as coisas não saíam como planejado. Mas também viva, conectada. Como se estivesse realmente habitando o próprio corpo pela primeira vez em anos. Diferente, ela disse finalmente. Mas real. Real como? Como se eu existisse de verdade, não apenas flutuando através dos dias. Naquela tarde, enquanto preparavam juntos um peixe que Rafael havia comprado na vila, Valentina percebeu que eles haviam desenvolvido uma sincronia natural na cozinha. Ele cortava legumes enquanto ela temperava o peixe, ela mexia o refogado enquanto ele preparava a salada. Não precisavam coordenar verbalmente. Simplesmente fluíam ao redor um do outro com uma naturalidade que a surpreendeu. Rafael, ela disse de repente, parando de mexer a panela. Sim? Obrigada. Ele olhou para ela, uma sobrancelha levantada em pergunta silenciosa. Por não ter desistido de mim. Por acreditar que eu podia aprender essas coisas. Por... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Por me ver como alguém capaz. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Valentina, você sempre foi capaz. Só estava escondida sob muitas camadas de proteção e privilégio. Mas a pessoa real estava lá, esperando. Naquela noite depois do jantar, sentaram-se na varanda para observar o pôr do sol. Era um ritual que haviam desenvolvido naturalmente. Não planejado, mas que acontecia quase todas as noites. O céu se transformava em uma tela de cores impossíveis. Laranja, rosa, roxo, dourado, refletindo na superfície calma do oceano. Você sente falta de São Paulo? Rafael perguntou, quebrando o silêncio confortável. Valentina pensou na pergunta. Sentia falta do apartamento luxuoso, das compras caríssimas, das festas intermináveis? Surpreendentemente, a resposta era não. Sinto falta do meu pai.
ela disse finalmente. Do jeito que ele era antes da mamãe morrer. Mas São Paulo, não tanto. Como ele era antes, mais presente. Mesmo quando trabalhava muito, quando estava em casa, ele realmente estava em casa. Brincava comigo, contava histórias, me ensinava coisas sobre os negócios. Ela sorriu com a lembrança. Ele me levava para a empresa quando eu era pequena. Me deixava fingir que estava trabalhando numa mesinha do lado da dele. Você queria seguir os passos dele? No mundo dos negócios? Eu queria que ele ficasse orgulhoso de mim. Mas depois que a mamãe morreu, ele mudou. Ficou mais distante, mais controlador. Como se eu fosse feita de vidro e pudesse quebrar a qualquer momento. E talvez você tenha começado a agir como se fosse feita de vidro. A observação a atingiu como uma revelação. Talvez, ela admitiu. É mais fácil ser frágil quando todo mundo espera que você seja frágil. Mas você não é frágil. Não? Você está aqui, não está? Longe de toda a sua zona de conforto, aprendendo coisas novas, enfrentando desafios. Pessoas frágeis não fazem isso. Valentina olhou para suas próprias mãos, bronzeadas agora pelo sol, com algumas pequenas cicatrizes de acidentes culinários, calos novos de tarefas domésticas. Eram mãos que haviam aprendido a trabalhar, a criar, a cuidar. Eram as mãos de alguém capaz. Rafael? Você acha que 3 meses vão ser suficientes? Suficientes para quê? Para eu me tornar uma pessoa real. Ele se virou para olhá-la, e havia algo novo em seus olhos. Algo que ela não conseguiu identificar completamente, mas que a fez sentir um aquecimento estranho no peito. Valentina, ele disse suavemente, você já é uma pessoa real, mais real a cada dia. E naquele momento, sentada na varanda simples de uma casa rústica, observando o sol se pôr sobre o oceano infinito, Valentina se sentiu mais ela mesma do que havia se sentido em muitos anos. A mudança em Valentina não aconteceu de uma hora para outra, mas Rafael notou cada pequena transformação. Nas manhãs da 5ª semana, ela começou a acordar espontaneamente às 7 da manhã, atraída pelo ritual matinal que haviam desenvolvido juntos. Enquanto ele voltava da corrida na praia, ela já estava na cozinha preparando café na cafeteira italiana antiga, seguindo exatamente os passos que ele havia ensinado. Água filtrada até a marca, pó na medida certa, fogo baixo para não queimar. Bom dia, ela dizia sempre, oferecendo-lhe uma xícara fumegante quando ele entrava pela porta dos fundos, ainda com a camiseta úmida de suor e areia grudada nos pés descalços. Bom dia, ele respondia. E o sorriso que trocavam nesses momentos havia se tornado algo precioso, não performático, não calculado, apenas verdadeiro. Mas foi numa tarde de sexta-feira, quase 2 meses depois de chegarem à Praia do Rosa, que algo definitivamente mudou entre eles. Valentina estava na cozinha tentando dominar a arte do risoto de camarão, um prato que havia insistido em aprender depois de Rafael mencionar casualmente que era sua comida italiana favorita. Ela mexia o arroz arbóreo com concentração absoluta, adicionando o caldo quente uma concha de cada vez, exatamente como ele havia ensinado. Paciência, ela murmurava para si mesma, repetindo o mantra que Rafael sempre dizia. A comida tem seu próprio tempo. Rafael estava na sala, lendo um livro sobre filosofia oriental que havia encontrado numa estante empoeirada da casa, mas seus olhos continuamente se desviavam para a figura de Valentina na cozinha. Ela usava um vestido simples de algodão branco que havia comprado na vila, a primeira peça de roupa que escolhera baseada em conforto, em vez de marca ou preço. Os cabelos castanhos estavam presos num coque desarrumado, algumas mechas soltas emoldurando o rosto concentrado. Havia uma graciosidade natural em seus movimentos agora, uma fluidez que ela nunca tivera quando estava constantemente posando para câmeras invisíveis. Rafael? Ela chamou sem tirar os olhos da panela. Você pode vir aqui? Acho que está na hora de adicionar os camarões, mas não tenho certeza. Ele se levantou e caminhou até a cozinha, posicionando-se ao lado dela para observar o risoto. Estava perfeito. Cremoso, mas não empapado,
os grãos ainda com uma ligeira resistência ao dente. Está no ponto certo, ele confirmou. Pode adicionar os camarões agora. Quando Valentina se virou para pegar a tigela com os camarões temperados, seus corpos quase se tocaram no espaço pequeno da cozinha. Por um momento ficaram parados assim, próximos o suficiente para que ela sentisse o calor irradiando dele, para que ele notasse que ela cheirava a sal do mar e ao perfume suave do sabonete de ervas que havia comprado na vila. Desculpe, ela murmurou, mas não se afastou imediatamente. Não precisa pedir desculpas, Rafael disse, sua voz levemente rouca. Eles se olharam por um momento que pareceu suspenso no tempo, e Valentina sentiu algo se mexer no peito. Não a atração superficial que conhecia tão bem, baseada em aparências e status, mas algo mais profundo e assustador. Era a admiração pela forma como ele a havia guiado através da transformação mais difícil de sua vida. Era a gratidão pela paciência infinita que ele demonstrara. Era amor. Amor real, baseado em conhecimento mútuo, respeito e crescimento compartilhado. O momento foi quebrado pelo som do risoto borbulhando alto demais, e eles voltaram rapidamente à realidade culinária. Mas algo havia mudado. Uma consciência nova pairava entre eles. Uma tensão que não era desconfortável, mas que tornava cada interação carregada de possibilidades. Naquela noite, depois de um jantar perfeito onde Valentina havia provado mais uma vez sua evolução culinária, eles caminharam pela praia sob um céu estrelado que em São Paulo nunca conseguira ver por causa da poluição luminosa. As ondas quebravam suavemente na areia, criando uma trilha sonora hipnótica que havia se tornado a música de fundo de suas vidas. Você acha que eu mudei? Valentina perguntou de repente, parando de caminhar para se virar para ele. Rafael também parou, estudando seu rosto à luz da lua. O que você acha? Eu perguntei primeiro. Ele sorriu com a teimosia familiar. Sim, você mudou. Mas talvez seja mais correto dizer que você se revelou. A pessoa que você é realmente estava sempre lá. E quem eu sou realmente? Alguém forte, inteligente, capaz de crescer, generosa quando não está se defendendo. Ele fez uma pausa. Alguém que vale a pena conhecer. As palavras atingiram Valentina como uma onda quente. Ninguém nunca havia falado dela dessa forma, como uma pessoa completa e valiosa, não como uma herdeira, ou uma celebridade, ou um problema a ser resolvido. Rafael, ela disse, dando um passo em direção a ele. Sim? Se eu não fosse Valentina Oliveira, filha de Eduardo Oliveira, herdeira da Oliveira Fit, se eu fosse apenas eu, sem dinheiro, sem status, sem nada além de quem eu me tornei nestas semanas. Você ainda gostaria de passar tempo comigo? A pergunta pairou entre eles como uma confissão, carregada de vulnerabilidade que ela nunca havia permitido que ninguém visse. Rafael se aproximou até ficar bem na frente dela, tão perto que ela teve que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Valentina, ele disse, sua voz baixa e intensa. Eu me apaixonei pela mulher que faz café de manhã cantarolando baixinho. Pela pessoa que ficou 2 horas tentando fazer um risoto perfeito porque queria me agradar. Pela jovem corajosa que enfrentou todos os próprios medos para descobrir quem realmente é. Ele levantou uma das mãos para tocar gentilmente o rosto dela. Eu não me apaixonei pelo seu dinheiro. Me apaixonei por você. Você se apaixonou por mim? Ela sussurrou, como se não conseguisse acreditar nas palavras. Completamente. Irremediavelmente. Desde aquela tarde, quando você me agradeceu por não ter desistido de você. Valentina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que não sabia como contê-la. Eu também me apaixonei por você, ela admitiu. Pela forma como você vê o melhor nas pessoas, pela paciência que você teve comigo, pela pessoa que você me ajudou a me tornar. Valentina, Rafael murmurou, e havia uma pergunta em sua voz. Sim, ela respondeu,
antes mesmo que ele terminasse de formular a pergunta. O beijo aconteceu naturalmente, inevitavelmente, como se fosse a conclusão lógica de 2 meses de crescimento e descoberta mútua. Não foi o beijo desesperado de pessoas atraídas apenas fisicamente, nem o beijo calculado de relacionamentos baseados em conveniência. Foi o beijo de 2 pessoas que se conheciam de verdade, que haviam se visto em vulnerabilidade e força, que haviam construído algo real juntas. Quando se separaram, Valentina riu baixinho. Eu nunca beijei alguém na praia antes. Nunca. Nunca alguém que realmente importasse. Nas semanas que se seguiram, o relacionamento entre eles floresceu de forma natural. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas o aprofundamento gradual de uma conexão que já era sólida. Rafael manteve sua palavra sobre respeitar os limites físicos, mas agora havia uma intimidade emocional entre eles que era mais profunda que qualquer relacionamento que Valentina já havia experimentado. Eles cozinhavam juntos, cuidavam da casa juntos, caminhavam na praia juntos, mas também passavam tempo falando sobre sonhos, medos, esperanças para o futuro. Rafael contou sobre sua família no Rio Grande do Sul, sobre a pressão de carregar o nome Montenegro, sobre sua decisão de criar o próprio caminho em vez de simplesmente herdar um império. Valentina falou sobre a solidão de crescer sem mãe, sobre a dificuldade de ser vista apenas como uma extensão da fortuna da família, sobre o medo de nunca ser suficiente por seus próprios méritos. Foi numa tarde de domingo, quase 3 meses após chegarem à Praia do Rosa, que Rafael fez a pergunta que mudaria tudo. Eles estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol diário que havia se tornado seu momento sagrado. Valentina estava aninhada contra o peito dele, sentindo a batida constante de seu coração através da camiseta de algodão. Era um momento de paz perfeita, e ela quase havia esquecido que aquela vida temporária teria que chegar ao fim. Valentina, Rafael disse suavemente, suas palavras vibrando através do peito onde ela apoiava a cabeça. Eu tenho algo para você. Ela se endireitou, curiosa. O que é? Rafael colocou a mão no bolso e tirou algo pequeno embrulhado em um pedaço de tecido de algodão. Não é nada caro ou sofisticado, ele avisou enquanto ela desembrulhava cuidadosamente. Dentro do tecido estava um anel simples feito de fio de cobre entrelaçado, com uma pequena concha rosa iridescente no centro, uma das conchas que eles haviam encontrado durante uma caminhada na praia algumas semanas antes. Rafael, ela sussurrou, olhando para o anel singelo que era mais bonito para ela que qualquer joia cara que já havia possuído. Não é um pedido de casamento, ele disse rapidamente. Ainda não. É uma promessa. Uma promessa de que quando você estiver pronta, quando tivermos enfrentado o mundo real juntos, e ainda quisermos estar um com o outro, então eu vou te fazer a pergunta de verdade. Valentina segurou o anel na palma da mão, sentindo o peso surpreendente de algo tão simples. E se o mundo real for muito complicado? E se meu pai não aprovar? E se descobrirmos que isso só funcionou porque estávamos isolados aqui? Então enfrentaremos cada problema juntos, um de cada vez. Rafael pegou o anel e deslizou cuidadosamente no dedo dela. Mas eu tenho fé em nós, em quem nós nos tornamos, em quem podemos continuar sendo. Eu também tenho, ela disse, admirando como o anel simples ficava perfeito em sua mão. Mas acho que está na hora de descobrir. Descobrir o quê? Se conseguimos ser essas pessoas no mundo real. Se conseguimos manter isso quando voltarmos para São Paulo. Rafael assentiu lentamente. Você está pronta para voltar. Valentina olhou ao redor da varanda simples, da casa rústica que havia se tornado seu lar, da praia infinita que havia testemunhado sua transformação. Sentiria falta de tudo aquilo? Absolutamente. Mas também sabia que não podia se esconder para sempre. Havia uma vida esperando por ela, responsabilidades a serem enfrentadas, relacionamentos a serem reparados. Estou pronta, ela disse. Mas desta vez eu não vou sozinha.
Nunca mais, Rafael prometeu, e selou a promessa com um beijo que sabia a sal do mar e a futuros possíveis. Na manhã seguinte, começaram a fazer as malas, mas as pessoas que preparavam para deixar a Praia do Rosa eram completamente diferentes daquelas que haviam chegado quase 3 meses antes. Valentina não era mais a herdeira mimada e autodestrutiva. Era uma mulher que sabia cozinhar, limpar, cuidar de si mesma e dos outros. Que sabia o valor do trabalho honesto e da satisfação de conquistas genuínas. E Rafael não era mais apenas o consultor de segurança misterioso. Era o homem que havia se apaixonado pela verdadeira Valentina, que havia descoberto que sua própria felicidade estava inextricavelmente ligada ao crescimento e bem-estar dela. Enquanto fechavam a casa que havia sido palco de tanto crescimento e descoberta, Valentina tocou o anel de cobre no dedo e sorriu. Estava pronta para enfrentar o mundo real. Mas mais importante que isso, ela estava pronta para enfrentá-lo como a pessoa que realmente era. A jornada de volta a São Paulo seria apenas o começo da próxima fase de suas vidas. E pela primeira vez em muito tempo, Valentina estava ansiosa pelo futuro em vez de temerosa dele. O retorno a São Paulo foi como uma imersão em água gelada depois de meses de mar morno. O SUV de Rafael navegava pelo trânsito caótico da Marginal Pinheiros enquanto Valentina observava pela janela a selva de concreto que havia sido seu mundo por toda a vida. Os arranha-céus pareciam menores agora, menos intimidadores, como se ela os visse pela primeira vez com olhos que haviam aprendido a valorizar horizontes infinitos. "Você está nervosa?" Rafael perguntou, notando como ela brincava inconscientemente com o anel de cobre no dedo. "Um pouco", ela admitiu. "É estranho. Quando parti daqui, estava fugindo de tudo. Agora estou voltando para enfrentar tudo." O apartamento triplex nos Jardins permanecia exatamente como ela havia deixado. Uma cápsula do tempo de luxo congelada no momento de sua fuga. Mas caminhando pelos cômodos que antes definiam sua identidade, Valentina sentiu-se como uma estranha visitando a vida de outra pessoa. Os móveis de grife pareciam frios e impessoais, as obras de arte caríssimas penduradas nas paredes como troféus sem significado. Eduardo a esperava no escritório particular do apartamento, sentado atrás da mesa de mogno maciço onde costumava trabalhar nos fins de semana. Quando ela entrou, ele se levantou imediatamente, e Valentina ficou surpresa ao ver lágrimas em seus olhos. "Val", ele disse, sua voz embargada, "você está diferente." E ela estava mesmo. O bronzeado da praia havia dado lugar a uma luminosidade natural que vinha de dentro. Os cabelos, mais longos agora, estavam presos num coque simples que ela havia aprendido a fazer sozinha. Usava um vestido azul marinho discreto, que havia comprado numa loja local em Santa Catarina. Elegante, mas sem gritos por atenção. "Estou bem, pai", ela disse, e pela primeira vez em anos, essas palavras eram completamente verdadeiras. Eduardo se aproximou hesitantemente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar o momento. Posso te abraçar?" Em resposta, Valentina deu o primeiro passo, envolvendo os braços ao redor do pai, num abraço que não trocavam desde que ela era adolescente. "Eu senti sua falta", ela murmurou contra o ombro dele. "Eu também senti sua falta. Todos os dias." Eduardo a apertou mais forte. "Você me perdoa por ter tomado essa decisão drástica?" Valentina se afastou para olhá-lo nos olhos. "Não há nada para perdoar. Você me salvou, pai. De mim mesma." Rafael me enviava relatórios semanais, mas vê-la agora... Eduardo balançou a cabeça maravilhado. "Você parece em paz." "Estou. Finalmente sei quem eu sou quando tiro todas as camadas de privilégio e proteção." Ela respirou fundo. "Estou pronta para assumir responsabilidades reais. Na empresa, na família, na vida." Foi então que Eduardo notou o anel simples no dedo dela. "E esse anel?" Valentina sorriu, tocando a concha delicadamente. "É uma promessa. De alguém que me ama pela pessoa que me tornei,
não pela pessoa que herdei o direito de ser. Eduardo olhou pela janela do escritório, onde Rafael esperava no living, folheando respeitosamente uma revista de negócios. Ele é um bom homem, Val, e é evidente que vocês se amam. Você aprova? Eu aprovo qualquer coisa que te faça feliz de verdade, e é óbvio que ele te faz. A reintegração à vida social paulistana aconteceu gradualmente. Valentina descobriu que muitos de seus antigos amigos eram superficiais demais para compreender sua transformação. As festas intermináveis que antes preenchiam suas noites agora pareciam vazias e barulhentas. Preferiu investir seu tempo conhecendo melhor o funcionamento da Oliveira Fit, passando dias inteiros na sede da empresa, aprendendo sobre cada aspecto do negócio que um dia herdaria. Ela está irreconhecível, comentou Márcia, a diretora de marketing, para Eduardo depois de uma reunião onde Valentina havia apresentado ideias inovadoras para a expansão da marca. Focada, inteligente, realmente interessada no negócio. Ela sempre foi inteligente, Eduardo corrigiu. Só precisava de espaço para descobrir isso. Foi durante uma dessas reuniões, numa quinta-feira de tarde, que Valentina viu Cauê Mendoza pela primeira vez em quase 6 meses. Ele estava no elevador executivo quando as portas se abriram no 30º andar, e o sorriso predatório que ele lhe dirigiu fez algo gelado se instalar no estômago dela. Cauê havia sido seu último relacionamento sério antes do exílio forçado na Praia do Rosa. Se é que poderia chamar de relacionamento, o que havia sido principalmente uma sequência de noitadas glamorosas e sexo sem compromisso emocional. Ele era modelo e influenciador digital, com 1 milhão de seguidores no Instagram e uma habilidade natural para estar sempre na festa certa, com as pessoas certas, nas roupas certas. Também era viciado em cocaína, compulsivamente infiel, e havia uma escuridão por trás de seus olhos azuis que Valentina só havia reconhecido depois que começou a enxergar as pessoas de verdade. Valentina Oliveira, ele disse, bloqueando a saída do elevador com o braço musculoso. Ouvi dizer que você virou uma ermitã em Santa Catarina. Cauê. Ela manteve a voz neutra, profissional. Com licença, preciso passar. Qual é a pressa? Não vai nem me cumprimentar direito? Ele se aproximou e ela pôde sentir o cheiro familiar de seu perfume caro misturado com algo químico que provavelmente indicava que ele havia usado drogas recentemente. Você está diferente, mas natural. Estou atrasada para uma reunião. Que tal conversarmos depois? Por velhos tempos. Posso te buscar no seu apartamento hoje à noite. Não, obrigada. Valentina tentou passar por ele, mas Cauê segurou levemente seu braço. Por que não? O que mudou tanto assim? Foi quando Rafael apareceu na recepção do andar, tendo vindo buscá-la para um almoço que haviam marcado. Ele avaliou a situação num relance. Valentina claramente desconfortável. Um homem que obviamente a conhecia íntima e segurando seu braço de forma possessiva. Valentina! Rafael se aproximou com passos medidos, sua voz calma, mas com uma autoridade subtil que fez Cauê imediatamente soltar o braço dela. Rafael, este é Cauê Mendoza. Cauê, Rafael Montenegro. Valentina se moveu instintivamente para mais perto de Rafael. Cauê estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, o famoso bodyguard. Ouvi falar que você reformou nossa princesa aqui. Rafael apertou a mão oferecida com força suficiente para fazer Cauê disfarçar uma careta. Consultor de segurança. E Valentina nunca precisou ser reformada, apenas redescoberta. Que romântico! Cauê riu, mas havia veneno na risada. Bem, Valentina, quando você se cansar de brincar de vida simples, me liga. Você sabe onde me encontrar. Depois que ele saiu, Valentina percebeu que estava tremendo ligeiramente. Desculpe, ele sempre teve esse efeito em mim. Como se pudesse ver através das pessoas e encontrar seus pontos fracos. Ex-namorado? Algo assim. Mais um erro que eu cometi quando estava tentando me autodestruir. Rafael segurou o rosto dela delicadamente entre as mãos. Você não é mais aquela pessoa. E não precisa se explicar para homens como ele.
3 dias depois, Valentina desapareceu. Ela havia saído da sede da Oliveira Fit após uma reunião com a equipe financeira, dizendo que iria direto para casa. Rafael estava lidando com questões burocráticas relacionadas à sua própria empresa de consultoria, e eles haviam combinado de se encontrar no apartamento às 7 da noite para jantar. Quando ele chegou, e ela não estava lá, inicialmente não se preocupou. Quando 8 da noite se transformaram em 9 e as ligações foram direto para a caixa postal, a preocupação se transformou em alarme. Eduardo chegou ao apartamento às 10 da noite com o rosto pálido e um laptop na mão. Ela não voltou para casa. O carro dela está no estacionamento da empresa, mas as câmeras de segurança mostram ela saindo do prédio às 5h30 e entrando num SUV preto com placas cobertas. Sequestro, Rafael disse imediatamente, sua mente militar já calculando possibilidades e probabilidades. Quem faria isso? Por quê? O e-mail chegou às 11 da noite no computador pessoal de Eduardo. Curto, direto, terrificante. 10 milhões ou ela desaparece para sempre. Não chamem a polícia. Estamos observando. Instruções seguirão em 24 horas. Rafael leu o e-mail por cima do ombro de Eduardo, seu rosto uma máscara de concentração fria. Posso ver o telefone dela? O histórico de ligações dos últimos dias? Eduardo entregou o aparelho imediatamente. Rafael escrolou rapidamente através das chamadas e mensagens, sua expressão ficando progressivamente mais escura. Aqui, ele disse apontando para uma série de mensagens de um número não identificado. 3 mensagens ontem à noite e 2 hoje de manhã. Todas depois do encontro no elevador. As mensagens eram aparentemente inocentes, pedidos para conversar, sugestões de encontros casuais, promessas de que só queria vê-la por alguns minutos. Mas para alguém treinado em reconhecer padrões de comportamento predatório, era um textbook stalking escalando para algo mais sério. Cauê Mendoza. Rafael disse o nome como se fosse uma praga. Você tem certeza? Absoluta. Rafael já estava pegando seu casaco. Ele está tentando forçá-la a voltar para o relacionamento tóxico que tinham. Quando ela deixou claro que havia mudado, que não estava mais disponível para manipulação, ele escalou para sequestro. Onde você vai? Buscá-la. Rafael, se você estiver certo sobre isso, ele pode ser perigoso. Não devíamos chamar a polícia? Rafael parou na porta e se virou. Eduardo, há coisas sobre mim que você não sabe. Habilidades que desenvolvi antes de me tornar consultor de segurança. Posso encontrá-la e trazê-la de volta com muito mais eficiência e menos risco que qualquer procedimento policial oficial. Que tipo de habilidades? O tipo que você não quer saber os detalhes. Apenas confie em mim. Usando uma rede de contatos que havia cultivado durante anos de trabalho em segurança corporativa, Rafael localizou o esconderijo de Cauê em menos de 4 horas. Era um galpão abandonado na zona industrial de Osasco, longe o suficiente da cidade para abafar gritos, isolado o suficiente para evitar testemunhas inconvenientes. Rafael chegou ao local às 3 da manhã, estacionando a 500 metros de distância e fazendo o resto do caminho a pé. Havia 2 guardas do lado de fora, homens grandes e obviamente inexperientes, provavelmente contratados através de conexões do mundo das drogas onde Cauê circulava. Neutralizar os guardas levou menos de 2 minutos. Rafael usou técnicas de combate silencioso que havia aprendido durante os 3 anos que serviu em operações especiais do Exército, uma parte de seu passado que nunca havia mencionado a Valentina. Dentro do galpão, encontrou-a amarrada a uma cadeira no centro do espaço vazio, fita adesiva sobre a boca, os olhos arregalados de medo, mas ainda desafiadores. Cauê estava a alguns metros de distância, falando no celular, provavelmente finalizando detalhes do resgate com algum comparsa. Sim, 10 milhões. Em dinheiro. Não, ela está bem por enquanto. Cauê parou de falar quando notou Rafael parado na entrada do galpão. Largue o telefone, Rafael disse calmamente. Cauê obedeceu lentamente, mas suas mãos se moveram em direção a algo escondido atrás das costas. O famoso bodyguard. Como me encontrou?
Você deixou um rastro eletrônico que uma criança de 10 anos conseguiria seguir. Rafael se aproximou com passos medidos, seus olhos nunca saindo de Cauê. Corte as cordas dela. Agora. Ou o quê? Você vai me bater? Sou modelo, cara. Meu rosto vale mais que seu salário anual. Não por muito tempo. Foi quando Cauê puxou a faca. A luta que se seguiu foi rápida e brutal. Cauê tinha a vantagem da arma e do desespero de alguém que sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. Rafael tinha a vantagem do treinamento militar, anos de experiência em combate real e a motivação de um homem protegendo a mulher que amava. Quando terminou, Cauê estava inconsciente no chão do galpão, amarrado com as mesmas cordas que havia usado em Valentina, e Rafael estava cortando delicadamente a fita adesiva dos lábios dela. Você está machucada? Foram suas primeiras palavras. Não, ela sussurrou, sua voz rouca de horas de silêncio forçado. Como você me encontrou? Porque eu nunca ia parar de procurar. No caminho de volta para São Paulo, com Cauê já entregue à polícia e uma versão cuidadosamente editada dos eventos relatada às autoridades, Valentina finalmente fez a pergunta que havia estado evitando. Quem você é realmente, Rafael? Ele dirigiu em silêncio por alguns quilômetros antes de responder. Meu nome completo é Rafael Montenegro Oliveira. Oliveira? Minha avó paterna era uma Oliveira, da família tradicional gaúcha, não relacionada à sua família. Ele fez uma pausa. Mas Montenegro, esse sobrenome você deveria reconhecer. Valentina franziu a testa, tentando conectar os pontos. Montenegro Holdings, a empresa de agronegócio que é o maior investidor individual da Oliveira Fit, 38% das ações. Você é herdeiro da Montenegro Holdings? Sou. Meu avô, Coronel Augusto Montenegro, construiu o império do agronegócio que hoje se estende por 3 estados. Quando eu fizer 35 anos, assumo o controle total da empresa. Valentina processou a informação em silêncio. Por que não me contou antes? Porque precisava que você me amasse pelo homem que sou, não pelo império que vou herdar. Precisava saber que nossa conexão era real. E é real? Rafael estacionou o carro na entrada do prédio dela e se virou para olhá-la diretamente. Valentina, eu poderia ter qualquer mulher no Brasil. Herdeiras, modelos, celebridades, qualquer uma que quisesse um marido rico e poderoso. Mas eu escolhi a mulher que lava louça cantarolando, que faz café todas as manhãs, que cresceu diante dos meus olhos de uma princesa mimada para uma mulher forte e independente. Eu escolhi você. Mesmo sabendo que isso vai complicar tudo, os negócios, as famílias, a fusão inevitável de 2 impérios. Especialmente por isso. Porque você é a única pessoa em quem confio para navegar essas águas complicadas comigo. Valentina tocou o anel de cobre no dedo. Simples, honesto, real. Então acho que está na hora de você me fazer aquela pergunta de verdade. Rafael sorriu. O sorriso que ela havia aprendido a amar nas manhãs tranquilas da Praia do Rosa. Ainda não. Primeiro, há algo que você precisa fazer. O quê? Assumir o controle da Oliveira Fit. Provar para o mundo, para seu pai e para si mesma que você é capaz de liderar. Depois disso, ele beijou delicadamente a mão onde o anel descansava. Depois disso, faremos isso direito. Na manhã seguinte, Eduardo convocou uma reunião extraordinária do Conselho da Oliveira Fit. Era hora de sua filha assumir o lugar que sempre foi seu por direito, mas que agora havia conquistado por mérito próprio. A sala de reuniões do 42º andar da Torre Oliveira Fit nunca havia testemunhado uma tensão tão palpável. 12 membros do Conselho Administrativo estavam sentados ao redor da mesa de mogno polido, seus rostos refletindo uma mistura de curiosidade, ceticismo e expectativa cautelosa. Eduardo ocupava a cabeceira da mesa, vestindo seu melhor terno executivo, mas era evidente que estava nervoso. Um estado raro para o homem que havia construído um império do fitness brasileiro. Valentina entrou na sala às 3 da tarde em ponto.
Pontualidade que por si só já era uma demonstração de mudança. Usava um terno azul marinho sob medida que havia mandado fazer especialmente para a ocasião. Elegante, profissional, mas sem os excessos ostentatórios que caracterizavam seu guarda-roupa anterior. Os cabelos estavam presos num coque simples, mas sofisticado, e no dedo anelar direito, o anel de cobre e concha da Praia do Rosa brilhava discretamente. Boa tarde, ela cumprimentou, sua voz clara e confiante ecoando pela sala. Obrigada por dedicarem seu tempo a esta reunião. Carlos Mendonça, o conselheiro mais antigo e tradicionalmente o mais resistente a mudanças, a observou com ceticismo mal disfarçado. Senhorita Oliveira, com todo o respeito, esta empresa passou por turbulências significativas devido aos incidentes de alguns meses atrás. O que nos garante que não enfrentaremos situações similares novamente? Valentina não se abalou. Havia antecipado exatamente essa pergunta. Senhor Mendonça, o senhor está certo ao questionar. Os incidentes que mencionou foram resultado de uma jovem perdida tentando chamar a atenção de qualquer forma possível. Essa jovem não existe mais. Palavras são fáceis, interveio Patrícia Santos, diretora financeira. Que evidências concretas temos dessa mudança? As evidências estão nos últimos 2 meses de trabalho que realizei aqui. Valentina respondeu, ativando a apresentação que havia preparado meticulosamente. Implementei um programa piloto de bem-estar mental nas academias da Zona Leste, resultando em 23% de aumento na retenção de clientes. Desenvolvi uma parceria com influenciadores fitness autênticos, não celebridades vazias, aumentando nosso engajamento orgânico em 45%. Identifiquei 3 oportunidades de expansão sustentável, que poderiam aumentar nossa receita em 15% nos próximos 2 anos. A apresentação continuou por 40 minutos. Valentina demonstrou conhecimento profundo sobre cada aspecto do negócio, desde análises financeiras detalhadas até tendências de mercado e estratégias de crescimento. Não era a performance de alguém tentando impressionar com jargões corporativos, mas o trabalho sólido de uma executiva que havia genuinamente se dedicado a compreender a empresa que um dia lideraria. Impressionante, admitiu Roberto Silva, diretor de operações, ao final da apresentação. Mas liderar uma empresa desta magnitude requer mais que conhecimento técnico, requer maturidade emocional, estabilidade pessoal e capacidade de tomar decisões difíceis sob pressão, completou Valentina. Acredito que os eventos da semana passada demonstraram que possuo essas qualidades. Foi Eduardo quem explicou aos conselheiros de forma resumida e profissional como Valentina havia lidado com a situação do sequestro, mantendo a calma, não se deixando intimidar e trabalhando colaborativamente com as autoridades para resolver a crise sem prejudicar a imagem da empresa. A votação, Eduardo anunciou finalmente, será por escrutínio secreto. Cada conselheiro depositará seu voto na urna. Maioria simples decide. A tensão na sala era quase sufocante enquanto os votos eram coletados e contados. Valentina manteve as mãos cruzadas sobre a mesa, lutando contra o impulso de tocar nervosamente o anel de cobre. Rafael não estava na sala. Havia insistido que ela precisava conquistar essa vitória sozinha, mas ela podia sentir sua presença energética, como se ele estivesse transmitindo força à distância. Os resultados, Eduardo anunciou, sua voz ligeiramente trêmula. 6 votos a favor, 5 contra, 1 abstenção. Valentina fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir o peso da realização. Não era uma vitória esmagadora, mas era suficiente. Era um mandato para provar que merecia a confiança que acabara de receber. Obrigada, ela disse, levantando-se. Prometo que não irão se arrepender desta decisão. E para aqueles que votaram contra, compreendo suas preocupações e trabalharei diariamente para ganhar sua confiança. Carlos Mendonça, claramente um dos votos contrários, assentiu respeitosamente. Senhorita Oliveira, perdão, senhora CEO, espero estar errado sobre minhas reservas. Espero que esteja, senhor Mendonça.
e estarei contando com sua experiência e honestidade para me manter no caminho certo. Quando Valentina saiu da sala de reuniões, encontrou Rafael esperando no corredor, encostado na parede de vidro que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Ele estava vestindo um terno cinza escuro que realçava seus olhos castanhos, e o sorriso que lhe dirigiu era uma mistura de orgulho, amor e algo mais. Algo que fez o coração dela acelerar. "CEO Oliveira", ele disse, empurrando-se da parede para se aproximar. "Como você soube do resultado?" "Seu pai me mandou uma mensagem, mas honestamente eu sabia que você conseguiria. Você tinha aquele brilho determinado nos olhos hoje de manhã." "Não foi uma vitória fácil. Ainda tenho muito a provar." "Sim, tem, mas agora você tem a plataforma para provar." Rafael pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. "E há algo que eu preciso fazer agora que você conquistou isso." "O quê?" Em vez de responder verbalmente, Rafael a guiou até o elevador executivo. "Há um lugar onde precisamos ir." A viagem os levou de volta à Praia do Rosa. Eles chegaram no final da tarde de sexta-feira, 3 dias após a reunião do conselho. A casa de madeira branca parecia exatamente igual, mas Valentina a via com olhos diferentes agora. Não mais como um exílio forçado, mas como o berço de sua transformação pessoal. "Por que voltamos aqui?" ela perguntou enquanto Rafael abria a porta da frente. "Porque foi aqui que nos encontramos de verdade. Foi aqui que você se tornou quem realmente é. E..." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "É aqui que quero fazer a pergunta mais importante da minha vida." O interior da casa havia sido sutilmente transformado. Havia flores frescas em todos os cômodos, não arranjos caros de floricultura, mas buquês simples de flores silvestres da região. Velas estavam acesas, criando uma luminosidade dourada e acolhedora. Na varanda dos fundos, a mesa estava posta para 2, com pratos simples de cerâmica branca e taças de vinho. "Rafael, o que é tudo isso?" "Um jantar, para celebrar sua nomeação como CEO. E para..." Ele hesitou. E pela primeira vez desde que o conhecera, Valentina o viu genuinamente nervoso. "Para te fazer uma pergunta." O jantar foi perfeito. Peixe grelhado que Rafael havia comprado na vila, legumes frescos, vinho branco gelado. Conversaram sobre os planos dela para a empresa, sobre os desafios que enfrentaria, sobre como integrariam suas vidas profissionais e pessoais. Mas Valentina podia sentir uma tensão subjacente, uma expectativa que tornava cada momento carregado de significado. Quando terminaram de comer, Rafael se levantou e estendeu a mão para ela. "Quer caminhar na praia?" A lua estava quase cheia, criando um caminho prateado sobre as ondas. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, suas mãos entrelaçadas, os pés descalços afundando na areia macia. Foi quando chegaram ao ponto exato onde haviam trocado o primeiro beijo 3 meses antes, que Rafael parou. "Valentina", ele disse, virando-se para ficar de frente para ela. "Sim? Lembra do que eu disse sobre te fazer a pergunta de verdade quando você estivesse pronta?" O coração dela começou a bater mais rápido. "Lembro." "Você está pronta?" "Estou." Rafael tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Mas em vez de se ajoelhar imediatamente, ele segurou a caixa entre eles e começou a falar. "Há 6 meses, conheci uma jovem perdida que estava se destruindo porque não sabia como lidar com dor e solidão. Hoje, estou diante de uma mulher forte, capaz, corajosa, que assumiu o controle de um império empresarial e do próprio destino." Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado simples mas deslumbrante. Um diamante solitário cravado em ouro branco, elegante sem ser ostensivo. Mas mais importante que isso, estou diante da mulher que me ensinou que amor verdadeiro não é sobre mudar alguém para adequá-lo aos seus padrões. É sobre criar espaço para que a pessoa se torne a melhor versão de si mesma. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto de Valentina. "Você mudou minha vida tanto quanto eu mudei a sua." Rafael continuou, finalmente se ajoelhando na areia. "Me ensinou que riqueza real não está em impérios herdados, mas em conexões genuínas."
Me mostrou que força verdadeira é vulnerabilidade com a pessoa certa. Me fez querer ser um homem digno do amor de uma mulher extraordinária. Rafael. Valentina Oliveira, CEO da Oliveira Fit, a mulher que faz o melhor café de São Paulo a Santa Catarina, que consegue transformar uma casa simples em lar apenas com sua presença, que tem a coragem de enfrentar suas próprias sombras e emerger mais forte. Ele respirou fundo. Você quer se casar comigo? Sim. Ela sussurrou depois mais alto. Sim, sim, sim. Rafael deslizou o anel no dedo dela, ao lado do anel de cobre que ela nunca havia tirado. Os dois anéis pareciam perfeitos juntos. Um representando a promessa simples feita numa varanda rústica, o outro representando o futuro sofisticado que construiriam juntos. Eles se beijaram ali na areia, sob a lua cheia, com o som das ondas como trilha sonora. Era um beijo que selava não apenas um noivado, mas a união de duas pessoas que haviam se encontrado no meio de suas próprias jornadas de crescimento pessoal. Há uma condição, Rafael disse quando se separaram, mantendo-a nos braços. Qual? 2 casamentos. Um em São Paulo, formal, para as famílias e o mundo dos negócios. E outro aqui, íntimo, só para nós e as pessoas que realmente importam. Perfeito, Valentina concordou. Mas primeiro, há algo que preciso fazer. O quê? Preciso conversar com Isabela, com sua madrasta. Fazer as pazes de verdade. Rafael sorriu. Mais uma evidência de que você se tornou uma mulher incrível. O encontro com Isabela aconteceu numa tarde de domingo, no apartamento dos Jardins. Valentina havia pensado cuidadosamente sobre o que queria dizer, sobre como queria reparar a relação que havia destruído por medo e imaturidade. Isabela, ela disse quando a mulher abriu a porta do apartamento onde agora vivia com Eduardo. Obrigada por aceitar me receber. Valentina, Eduardo me disse que você queria conversar. Elas se sentaram na sala de estar que Isabela havia redecorado com bom gosto, mantendo algumas peças que haviam pertencido à mãe de Valentina, mas adicionando toques pessoais que tornavam o espaço mais acolhedor e menos formal. Eu quero me desculpar, Valentina começou. Pelo comportamento horrível, pelas acusações injustas, por tornar sua vida impossível. Isabela estudou o rosto da jovem à sua frente. Mais maduro agora, mais sereno. Continue. Eu estava assustada. Assustada de perder meu pai para alguém que não fosse minha mãe. Assustada de que você quisesse apagar a memória dela. Assustada de ter que dividir o amor que eu sempre tive exclusivamente. Valentina respirou fundo. Mas eu estava errada. Amor não é um recurso limitado. E você nunca tentou substituir minha mãe. Você apenas tentou amar meu pai, e por extensão, me amar também. Valentina, deixe-me terminar, por favor. Quero que você saiba que reconheço o que você fez pelo meu pai. Ele estava perdido na dor e no trabalho. Você o trouxe de volta à vida. E isso é um presente que eu nunca poderei retribuir adequadamente. Isabela limpou os olhos discretamente. Sua mãe era uma mulher especial. Eduardo me contou tanto sobre ela que sinto como se a conhecesse. Eu nunca quis tomar o lugar dela em sua vida. Eu só queria ter um lugar próprio. Você tem. E quando eu me casar, quero que você esteja lá. Não como a mulher que meu pai escolheu, mas como família. E o abraço que trocaram foi hesitante no início, depois genuíno, carregado de perdão mútuo e a promessa de um futuro melhor. Os preparativos para os 2 casamentos consumiram os 3 meses seguintes. O casamento paulistano seria no Copacabana Palace, grande, elegante, com 400 convidados, incluindo a elite empresarial brasileira, políticos, celebridades. Valentina trabalhou com wedding planners renomados para criar um evento que fosse sofisticado sem ser ostensivo, memorável sem ser excessivo. O casamento na Praia do Rosa seria uma semana depois. Íntimo, apenas 50 pessoas na própria praia onde haviam se conhecido de verdade. Valentina planejou pessoalmente cada detalhe.
Decoração com flores silvestres, jantar preparado por um chefe local, música ao vivo de artistas regionais. Você tem certeza de que quer 2 casamentos? Rafael perguntou numa noite, enquanto revisavam listas intermináveis de detalhes logísticos. Absoluta. Um para celebrar quem nos tornamos profissionalmente, outro para celebrar quem somos essencialmente. E depois? Depois construímos uma vida juntos. Você assumindo a Montenegro Holdings, eu liderando a Oliveira Fit, e nós 2 descobrindo como unir 2 impérios sem perder nossa identidade individual. E filhos? Valentina sorriu, tocando instintivamente o abdômen. Sobre isso... O quê? Bem, talvez os casamentos tenham que ser um pouco mais cedo do que planejamos. Rafael ficou imóvel. Você está dizendo que... Estou grávida. 2 semanas. Acabei de descobrir. A expressão de choque no rosto dele rapidamente se transformou em alegria pura. Ele a levantou do sofá e girou com ela pela sala, rindo como uma criança. Vamos ter um bebê, ele disse maravilhado. Vamos ter um bebê, ela confirmou. O casamento em São Paulo foi tudo o que deveria ser. Elegante, emocionante, amplamente coberto pela mídia. Valentina estava radiante num vestido de noiva assinado por um estilista brasileiro emergente, seu cabelo em cachos soltos, ornados com pérolas discretas. Rafael estava impecável num smoking tradicional, mas seus olhos nunca saíram do rosto da noiva durante toda a cerimônia. Eduardo chorou quando entregou a filha no altar. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Ele sussurrou antes de beijar sua testa. Mas foi o casamento na Praia do Rosa que realmente capturou a essência de quem eles eram. Valentina usou um vestido simples de linho branco que fluía com a brisa marinha. Rafael vestiu uma camisa branca e calça de linho sem gravata, descalço na areia. A cerimônia aconteceu no final da tarde, com o oceano como pano de fundo e o sol se pondo em tons dourados e rosa. Eu prometo, Rafael disse durante os votos que haviam escrito juntos, te amar não apenas quando você for a CEO brilhante, mas também quando você queimar o jantar. Te apoiar não apenas quando você estiver certa, mas especialmente quando estiver crescendo através dos erros. Te escolher todos os dias, não porque é fácil, mas porque você vale cada desafio. Eu prometo, Valentina respondeu, sua voz clara mesmo através das lágrimas de felicidade. Continuar me tornando a mulher que merece seu amor. Te fazer café todas as manhãs como um ato de devoção. Construir um lar contigo, onde nossos filhos possam crescer sabendo que são amados incondicionalmente. Quando o padre os declarou marido e mulher, a celebração espontânea que se seguiu na praia incluiu música ao vivo, danças na areia e um jantar à luz de tochas que se estendeu pela madrugada. 6 meses depois, Valentina e Rafael estavam na varanda da nova casa que haviam construído na Praia do Rosa, maior que a original, mas mantendo a simplicidade rústica que amavam. Era uma manhã de domingo, e eles observavam o oceano enquanto bebiam café e planejavam o berçário do bebê que chegaria em 3 meses. Você acha que conseguimos? Valentina perguntou, uma das mãos descansando sobre a barriga já arredondada. Conseguimos o quê? Criar uma vida real. Uma vida que vale a pena viver. Rafael olhou ao redor. Para a casa simples mas confortável, para a vista infinita do oceano, para a mulher que carregava seu filho e liderava um império empresarial com igual competência. Pensou na jornada que os havia trazido até ali, de um encontro forçado entre uma herdeira rebelde e um consultor misterioso, através de transformação pessoal, desafios, crescimento, amor verdadeiro. Sim, ele disse puxando-a para mais perto. Definitivamente conseguimos. E enquanto o sol se erguia sobre o oceano infinito, pintando o céu com as cores da esperança, eles souberam que haviam encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Uma vida autêntica, construída sobre amor verdadeiro, crescimento mútuo e a coragem de ser verdadeiramente eles mesmos. Esta era apenas o começo da história deles. Se vocês se emocionaram tanto quanto eu me emociono contando essas histórias, deixa aquele like maroto aí embaixo e se inscreve no canal.
Ativa o sininho porque eu tenho muito mais histórias de amor que superaram todas as dificuldades esperando vocês aqui no História Sem Fim. E me conta, vocês querem saber como foi quando o primeiro filho da Valentina e Rafael nasceu? Ou como a Oliveira Fitz se tornou império? Deixa aí nos comentários. Quero parte 2, se vocês querem acompanhar a continuação dessa família incrível. Lembrem-se sempre, às vezes precisamos perder tudo o que achamos importante para descobrir o que realmente tem valor. Quando duas almas estão destinadas uma para a outra, nem diferença social, nem todos os obstáculos do mundo conseguem impedir que se encontrem. Que vocês tenham um dia iluminado e nunca percam a fé no poder transformador do amor verdadeiro. Até a próxima história emocionante, pessoal.